Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui com mais uma programação, a Bíblia pregada com amor, ou seja, pregando a Bíblia com amor. Essa é mais uma programação. São 6 horas e 57 minutos. E a palavra que venho trazer nesta manhã aos vossos corações se encontra no livro de 1 Samuel, versículo de número 30. Que diz assim a santa palavra de Deus: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque ao que me honra, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, A família de Eli, ela tinha uma promessa da parte de Deus desde do Egito, Eles tinham essa promessa que Deus andaria perpetuamente com eles, Mas Eli honrou mais os filhos dele do que a Deus. Isso no que se refere às ofertas, Ele não tinha controle com os filhos, Os filhos faziam muitas coisas erradas e ele não tinha controle com os filhos. Diz aqui a santa palavra de Deus. E ele honrou mais os filhos do que a Deus. E Deus fala com ele assim, aqui no capítulo 30, a qual eu vou ler outra vez. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Quando você não honra a Deus com a sua oferta, também Deus, quando você precisa de alguma coisa nesse sentido, Deus também não vai te honrar. Você vai ser desprezado porque você não deu a honra devida a Deus como teria que dar. É isso que Deus está aqui dizendo a esse povo, que Deus andaria diante deles perpetuamente, mas eles mesmo quebraram essa palavra de Deus aí, eles mesmo não honraram a Deus para que essas coisas todas acontecessem, E a palavra de Deus, ela fala conosco também no livro de Provérbios o seguinte: livro dos Provérbios, no capítulo de número 3, no versículo de número 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com
a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então, Deus está pedindo aqui que você honre a Ele com os teus bens, mas em contrapartida, Ele está dizendo aqui claramente que você vai ter fartura em abundância quando você faz isso, quando você honra a Deus, com os teus bens. Deus ele vai te dar o que? Fartura, porque o nosso Deus é um Deus bom, e Ele vê quem faz as coisas para Ele com o coração, Então Ele automaticamente Ele lhe envia o que? Fartura, devido você não ter esquecido de honrar Ele na hora devida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz claramente: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele diz aqui, com a primeira parte dos seus bens, ou seja, não é a última parte, não, é a primeira parte que Deus está falando aqui, veio os bens até a tua mão, você tira a primeira parte daqueles frutos ali e dá na mão do Senhor, entrega na casa do Senhor, porque Deus ele vai te abençoar com fartura. É isso que a palavra de Deus nos transmite aqui. Mais à frente, a palavra de Deus diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 22, 21, diz assim: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, a Deus é a honra, é a glória, é os louvores, isso pertence a Deus. Então nós temos que honrar a Deus também. Tudo nós temos que honrar a Deus. Não é somente aquele povo naquela época que tem que honrar a Deus. Nós também temos que honrar a Deus também, porque a Bíblia diz: a honra, a glória e os louvores é do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma ida também lá no livro de Coríntios. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de 6 a 7. Diz aqui: E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama o que dá com alegria. Então Deus, Ele promete abençoar os que semeiam, e fala daqueles que dão com uma tristeza, para não fazer isso, para não entregar as ofertas de Deus com tristeza, porque Deus é poderoso para abençoar cada vez mais, E Ele diz aqui que Ele ama aqueles que dá com alegria, amém? Então, quando for fazer alguma coisa para Deus, meu amado, faça com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus Ele vai te abençoar poderosamente, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Então nós estamos com a pretensão, como eu já falei antes, de fundar uma casa de oração aqui em São José do Vale do Rio Preto,
e nós precisamos de ajuda financeira, né, para fazer tal coisa. E nós viemos de falar que esta obra aqui ela é de Deus, né, e ela não pode parar. E pedimos que vocês nos honrem, né, com as ofertas, que é para que nós possamos estar botando esse propósito em ação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Pix é 649-326-997-00, né? E não se esqueça de se inscreverem, fazer comentário e de compartilhar, né, esse canal, né, porque a finalidade desse canal é abençoar a vida das pessoas, né, poderosamente, né, através da santa palavra de Deus, né, a trazer fé aos corações das pessoas, a trazer salvação à vida das pessoas, né, e a prosperar e abençoar a vida das pessoas. É essa a finalidade. Por isso nós estamos com esse propósito no coração de estar edificando essa igreja em São José do Vale do Rio Preto, né, que é para acolher as pessoas, porque tem muita gente, né, que precisa de ajuda, né, tanto física como espiritual, né, e nós não podemos fazer nada se nós não tivermos recursos para tal coisa, né. Por isso a gente pede a ajuda dos irmãos nesse sentido aí para abençoar, né, para que essa congregação seja aberta e que vidas sejam abençoadas através desse trabalho também, né. Assim, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar trazendo a palavra aos seus corações nesta manhã, né, e que seja um dia abençoado nos seus afazeres, no seu trabalho, né, seja um dia abençoado e que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém e graças a Deus.